Sejam todos bem-vindos. Hoje mais um bate-papo. Hoje o nosso Em Pauta podcast eu recebo o meu amigo Edson Eckel, psicólogo clínico, e hoje vamos fazer uma terapia ao vivo aqui para vocês. Poxa, quem dera, hein? Ô Edson, me conta aí como que chegou o Edson, né? Como que você chega hoje aí no mundo? Como é que é a tua trajetória? Primeiro agradecer o teu convite aí, né? Acho sempre importante, e a gente já tem outras parcerias, outros diálogos, né? Assim, Douglas, você tem tempo, não? Pra falar tudo? Vamos lá. Cara, assim, ó, eu sou usando Raulzito, eu sou uma metamorfose ambulante, assim, me entendo, assim, em várias questões, assim. Mas hoje eu sou um cara que tem 52 anos e tenho, assim, autocrítica sobre mim mesmo, mas sobre o mundo, sobre a vida. Então, quando você me pergunta, como é que você está chegando? Cara, eu tô passando por um momento, assim, acho que você vai fazer terapia comigo, viu? Acho que as coisas se invertem. De me questionar sobre várias coisas. Talvez seja os 50 anos que o ser humano passa a repensar um pouco o que fez, como chegou até aqui e como espera chegar daqui para frente, numa vida talvez com mais uma presença espiritual e também humana, porque a gente começa a envelhecer e o envelhecimento ele traz outros questionamentos da vida. Acho que quanto mais perto da morte você está, mais você repensa quem você é, o que você fez. E aquilo tudo que você tinha como certeza, você talvez perto da morte, você fala, pô, será mesmo que tudo isso era uma grande certeza, uma grande verdade e tal? Eu sou uma pessoa que gosta de política, nem tanto política partidária, acho que até ela faz parte, mas eu gosto de política nessa essência aristotélica, assim, de que somos um ser social e como tal precisamos dialogar para conviver, para se relacionar. Sou um humanista de carteirinha também, assim, nesse sentido de achar que estamos aqui não por acaso e precisamos estar aqui com algum sentido na vida. E para mim, aos 52 anos, eu acho que o que dá sentido na vida, de fato, é o outro. Apesar que Sartre diz que o inferno é os outros, eu acho que a gente está aqui porque estar com o outro é interessante. No filme do Náufrago é muito claro isso, né? O filme do Tom Hanks, quando ele está isolado na ilha, ele cria lá o Wilson, ele cria várias circunstâncias que possam trazer para ele a possibilidade de estar inserido socialmente no meio, né? Os seus medos, o medo do coco, o medo de qualquer coisa, o medo que mesmo estando sozinho, ele é parte integrante, né? Então, eu sou alguém que gosta muito de psicanálise, de Freud, acho que a vida não é tão causa e efeito, eu acho que a vida é muito mais subjetiva, ela tem mais sentido quando você tem mais simbólico, né? Então, sou alguém que já fui apaixonado pelo futebol e hoje nem tanto, acho que o futebol tomou rumos que ele tinha uma força social muito grande, né? Os times eram constituídos por ideias, né? Hoje o capitalismo transformou em pão e circo mesmo, né? Diferente do que o futebol é quando ele nasce, quando ele surge como uma representação social. Acho que os esportes, de modo geral, viram muito isso, né? Ou uma questão pouco simbólica, pouco questionável. Os atletas hoje não são pessoas que fazem caridades, mas não são pessoas que questionam, tendo a possibilidade de fazer isso, né? Gosto muito de rock and roll, né? Sou um adepto do rock and roll, até porque o rock and roll também perdeu sua essência, né? A gente está escutando nos velhos, né? Porque o rock and roll tem uma coisa de atitude. E aqui não estou sendo um velho saudosista dizendo que antigamente as coisas eram melhor do que hoje. A constatação de que o mundo mudou, né? E as coisas mudam. Não é que as músicas da minha época eram melhores que essa, né? Que meu pai dizia isso, né? Mas faço sempre uma questão. Meu objeto de estudo é as pessoas que têm independência química, então acho que a gente vive num mundo drogado, usando essa coisa mais pejorativa, não sendo pejorativo, mas acho que a gente vive numa sociedade entorpecida, porque ela precisa de estar entorpecida em função de todos os nossos,
tratativas, coisas absurdas que a gente tem no dia a dia para cumprir. Assim, eu tive agora em São Paulo, vim de lá, eu fui ver o show do Roger Waters. Douglas, eu fui ali na Luz, onde que hoje está a Cracolândia, até porque eu já tinha passado por lá em outros momentos, como estudioso, né, não como usuário, né, ficar lá na Cracolândia. As pessoas falam, você esteve na Cracolândia? Eu falei, não, mas fui lá para olhar, né. Mas muitas pessoas em situação de rua, morando debaixo de viaduto, não, assim, tudo bem, é uma metrópole ali, né, quase uma coisa meio cosmopolita, né, do que nós vivemos aqui, mas o ser humano está entorpecido. E não é só aquelas pessoas em situação de rua, andei no metrô, as pessoas elas estão entorpecidas, seja pelas telas, né, porque elas não olham mais para ninguém. Então eu sou um cara que gosta de observar, de olhar, só que eu me sinto um cara meio... isso me causa muita angústia, sabe, ser desse jeito. Eu acho que eu podia ser um cara mais... como é que eu diria, alienado, assim, que eu acho que seria, vive-se melhor, eu acho, assim. Então eu chego, essa pergunta é interessante porque eu chego mais ou menos assim, como psicólogo, como fundador de uma instituição, né, cofundador de uma instituição que busca cuidar de pessoas que estão em situação de rua, que é um trabalho difícil, que eu já pensei várias vezes em parar, porque você não tem um resultado, e aí eu acho que a gente vive no mundo do resultado, então a gente quer resultado com seres humanos que não dá pra gente jogar ali os nossos valores, o que a gente tem como valor, sabe, Douglas? É tentar inverter, assim. E alguns já me disseram coisas muito importantes. Falaram assim, o senhor tem boleto para pagar? Eu não tenho. Eu hoje estou aqui, amanhã eu estou lá. Eu já conversei com muitos que estão ali na casa de passagem, ali, na Canoa. É interessante essa visão de mundo deles, e que, pegando uma sabedoria cristã, assim, né? Quando Jesus estabelece o só por hoje, né, o viver um dia de cada vez, que ele fala, não se preocupe com o que vai comer nem o que vai beber, cada dia cabe a ele mesmo e tal. Essas pessoas, elas dão uma prova disso, porque elas sobrevivem. Dificilmente elas ficam sem comer, porque alguém dá comida, elas sempre têm alguma coisa para dormir. Viver desse jeito parece uma loucura para o nosso mundo, para a nossa ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito daquele filósofo que eu esqueci o nome, que vivia no... Alexandre o Grande chega para ele, e ele vivia com os cachorros, né, debaixo... Eu esqueci o nome dele. Esse dia eu estava lendo sobre ele. E Alexandre chega para ele e fala assim... Ele vivendo em situação de rua, era um filósofo bem conhecido. Ele falou, o que você está fazendo aí? Por que você não sai daí? O que você quer? Ele falou, eu quero que você saia da minha frente, porque você está me atrapalhando, o sol não está pegando em mim. Entende? Então, Alexandre Grande, como uma pessoa extremamente inteligente, vai até ele dá essa resposta. Fala, sai da minha frente, ele está atrapalhando, o sol não está pegando em mim. Ele é um conhecido filósofo que agora me fugiu o nome, mas que traz essa reflexão dessa vida sem tanta coisa, sabe? Eu acho assim, Douglas, uma coisa que eu tenho pensado é que para viver no mundo de hoje, viver na simplicidade é complexo, sabe? E é fácil viver na complexidade, parece ser... A gente está entrando num piloto automático. O filme do Clique, né, aquele filme que o cara consegue, que é o Adam Sandler, tem um controle remoto que ele queria fazer as coisas, e quando ele percebe, a vida dele passou e ele não viu. E acho que a gente passa muito disso, assim, nessa vida a gente tem poucas reflexões sobre a nossa existência. Então eu chego dessa forma, um tanto quanto retórico e filosófico. Edson, nós estamos conversando já, o pessoal que está em casa, a gente já está quase 2 horas conversando antes de começar a gravar, então que loucura. Vai longe hoje aí. Agora, eu tenho uma sensação, eu não sei se você compartilha dela, que os caras que fizeram grandes coisas no passado eram tidos quase como que meio louco para sua época, incompreensíveis para sua época. E depois eles ganharam a história apresentou, né? O cara que tá lá numa igreja e fala, cara, eu não concordo com esse negócio aqui, ele virou um mudanismo aqui dentro, eu vou me retirar pro deserto. E às vezes até é convidado para se retirar, e aí ele sai e monta um movimento que ganha o mundo depois, mas ao longo da história. Nas nossas épocas, né, você falou aí com um saudosismo, e realmente quando você lembra de música, você vai lembrar da referência 70, 80, 90, alguma coisa. Agora as músicas são feitas para momento e você não tem mais essas músicas.
Aí a minha pergunta, como um bom psicólogo que você é, esses caras malucos aí, os caras que estão certo? Tem uma coisa que eu aprendi que a diferença entre o sábio e o louco numa praça falando é que o louco não sabe para quem fala. O sábio fala, sabe para quem ele está falando. Eu acho que essa é a única diferença. Se tivesse ali na praça dois loucos, um sábio e um louco falando, a diferença é que o louco não tem muito para onde ele está falando. O sábio sabe, mas é louco também. E o louco também é sábio. Só ele não sabe para quem ele está falando. Eu acho que o mundo é feito da loucura. Se a gente pensar dos dois lados, né? Na minha forma de pensar, Douglas, assim, tanto para o bem quanto para o mal. Você pega Hitler, totalmente psicótico, louco. Então, o mundo já foi muito dirigido por loucos. E teve os loucos que tinham características diferentes de um processo de mudança. Não que esses do mal também não fizeram mudança. A guerra trouxe evoluções. Tentar tirar do mau negócio um bom negócio, né? Apesar de eu achar que a guerra é sempre uma imbecilidade muito grande de todas as formas, que é um fruto muito dessa ideia capitalista, assim. Apesar de que a vida toda, a história da civilização é dita como guerras e tal. Então eu acho que essa questão da loucura, eu gosto muito dessa parte, porque eu acho que quem sobrevive no mundo de hoje é os loucos. É esses que conseguem transitar nesse mundo sem surtar. Eu tô falando, é o louco, tipo um maluco beleza do Raulzito, assim. Porque é um mundo que tem uma estrutura que ela adoece você, do ponto de vista da ansiedade, dos seus medos. Aliás, a base da ansiedade é o medo. Todo ansioso é medo. A pessoa fala, não é medo. Ele vem com aquela ideia meio poderosa. Não, é medo. E esse medo, acho que aumenta a dopamina no cérebro e o cara começa a delirar com ideias, vai acontecer alguma coisa comigo, vou surtar, vou morrer e tal. Então, o mundo, do jeito que eu compreendo, ele é feito dos loucos mesmo. Acho que tem poucos hoje que fazem essa... Esse dia eu estava vendo, lendo e assistindo o Discovery sobre o Tesla. Quando você vai ler Tesla, você pensa, esse cara é louco. Tanto que tem umas teorias que dizem que ele foi abduzido por um alienígena porque ele construía essa coisa da energia elétrica para o tempo dele, tanto que ele foi rechaçado no tempo dele. E acho que tem uma coisa, assim, o Scandurra, que é o guitarrista do Ira, ele fala, poxa, alguém pergunta para ele, falou, na década de 80 vocês nem eram tão famosos, né? Até era, né? Mas ele fala que o mundo, de 20 em 20 anos, ele é cíclico. O que não era bom lá, passa a ser bom lá e agora fica bom e lá era ruim. E o Freud tem uma coisa interessante que ele fala que o mundo de 50 em 50 anos ele tem caos e ele tem cultura. Então eu acho que você e muitos outros, nós estamos num processo de transição da humanidade. Então toda mudança que se vem para nós, ela se estabelece como estranha, né? Para minha filha que tem 9 anos, a sua filha que também tem a mesma idade, mais ou menos, cara, coisa para ela, entendeu? Que vai ser altamente comum. Eu vou pegar a questão do gênero, por exemplo, que é uma discussão muito aflorada e que se discute muito, eu acho que por veias que deveriam ser muito mais humanas e mais pensadas a partir de cada um. Porque aí se tem a ideia de que se eu ver, eu também sou. Então, mas se o meu filho vê 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando, eles vão ser também. Isso não não sei onde que tiraram isso. Porque você tem seu pai, sua mãe, sua família. Por exemplo, um estudo feito por 2 homens ou 2 mulheres que adotam filhos, os filhos não são homossexuais, são héteros. Então, eu estou pensando... Eu só estou pensando... Dentro, né, nessa tua fala, eu concordo com você, mas assim, o que eu percebo? É o excesso, é o extremo. Por exemplo, esses dias eu fui participar de uma palestra em Curitiba, de um famoso. Aí tava lá, para pessoas normais, né? Digamos assim, normais. Eu e você? Eu e você. Era X. Para negros, era menos X.
para LGBTQIA+, menos XX, né? Então, há uma certa influência que aí eu acho que é perigosa. Eu sou a favor, ou melhor, sou contra a questão de cota, Sim. Eu acho que todo mundo tem que... A educação, por exemplo, tinha que ser de base muito forte, muito boa. Meus avós não tinham a 4ª série, ou tinham só a 4ª série, e tinha uma sabedoria violenta porque, né, não era uma educação com ideologias. Então, assim, o que eu acho de errado nessa situação? Nada contra, né? Você faz o seu corpo, ou aquilo que você é. Agora, a propaganda que isso está gerando, né? Você abre o Google, por exemplo, tá lá, se você for uma empresa que tem banheiro neutro, se você for Cara, você ganha pontuação ali. Eu acho que isso é uma grande idiotice. Acho que a gente tem que falar, as pessoas têm que... Mas acho que todo mundo tem que ter o mesmo acesso. Eu não consigo ver essa questão de dividir por grupos, dividir o mundo por... Eu acho que nesse sentido que eu quero dizer que é bem aí que eu quero dizer que eu acho que a gente está no meio, entendeu? Dessa construção. E para muitos de nós que que vínhamos nesse caminho, você chegou a ver aquele filme Estrelas Além do Tempo? Assisti. Que o Kevin Costner, que é o ator lá do filme, ele chega um momento que os negros em um banheiro fora. Até que ele percebe que aquelas pessoas tinham uma capacidade incrível de ajudar ele. E cada vez que elas iam lá fora, elas perdiam muito tempo. Ele vai no banheiro e quebra. E fala, agora pode ser preto e branco aqui. O preto também pode usar esse banheiro. Eu trouxe esse exemplo para dizer que eu acho que é esse o caminho. O que eu penso, assim, ó, Douglas, do que você está falando, eu também concordo com você. Entende? Do ponto de vista filosófico, qualquer um vai ter sua razão. E acho que esse é a coisa delicada e ao mesmo tempo profunda. Eu acho bonita e diferente. Mas eu quero dizer assim, essas pessoas, a gente precisa de um tempo para poder compreender tudo isso. Por exemplo, a minha mãe, que tem 70 e poucos anos, muita coisa é muito incompreensível para ela. Pô, eu e você é um cara jornalista e tal, lê coisas e tal, você tem as suas visões de mundo, você tem as suas questões espirituais religiosas também e tal. Aí você vai compreendendo as coisas. Mas eu acho que as coisas criou uma certa politização, e aí eu quero dizer politização no sentido partidário, e não no sentido político aristotélico, no sentido de social, de vamos discutir uma sociedade e tal. É isso que eu acho. Eu acho que daí fica os que são a favor e os que são contra, e não sendo dialético. Porque o grande segredo da tese e da antitese é a dialética. Então, a gente está aqui agora, nesse momento, você traz uma questão dialética. Eu estou trazendo uma ideia e você fala, eu penso diferente e tal. A construção minha e tua, o suprassumo disso é a dialética, que é o que eu melhoro a partir do que você está me falando e o que você melhora, não melhorar, talvez não seja a palavra mais adequada, Douglas, mas assim, o que você acrescenta no seu pensamento, evoluindo para cá, e eu a mesma coisa. Então eu acho que, aí eu acho que entra na loucura, porque quando você é capaz de pensar, então quando você, quando está falando disso, eu estou falando dessa politização, porém, eu acho que isso vai acontecer, como aconteceu com os negros. Quer ver uma coisa interessante? Você sabe disso, né? Mas existem mais negros no Brasil do que nos Estados Unidos. Muito mais negros no Brasil do que nos Estados Unidos. Porém, quando você vê qualquer coisa, filme, qualquer coisa nos Estados Unidos, você tem um protagonismo muito maior entre os negros do que aqui no Brasil. Então, eu acho que é um processo e que isso um dia se esvai. Eu acho que em alguns aspectos as cotas... não quer dizer que eu sou, então você é a favor ou contra, mas eu acho que tem uma dívida histórica. Você vai dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, a gente tem, do ponto de vista humano nós temos. Então você poder possibilitar, que chama-se, na minha opinião, a palavra que busca nesse sentido é equidade. Eu não sei se a questão dos gays e LGBTs precisa disso. Poderiam estar em qualquer ambiente. Os negros, eu tenho um pouco de reflexão diferente, porque eu acho que é a equidade. Porque você pega, assim, as periferias, aqui no sul tem tanto, né? Mas você pega as periferias, ela é dotada de negros. Se você pegar a população carcerária, ela é dotada de negros. Eu não estou fazendo um discurso
fanista no sentido nem partidário, uma realidade científica, estudada. Mas é que, viu, Porém, só para eu encerrar, eu acho que a gente precisa, ao longo do tempo, fazer com que essas pessoas elas possam atingir o mesmo grau de igualdade, nesse sentido da equidade. Equidade não é tratar as pessoas de forma diferente, mas é dar condições iguais para todo mundo, né? Eu acho que essa é uma reflexão, inclusive, cristã. Jesus falava muito dessa equidade entre trazer as coisas. Quando ele pega aquele coxo que não conseguia acesso a alguma coisa e ele cura esse coxo e dá para ele essa condição, ele dá para ele essa equidade. Agora você pode concorrer no mesmo nível. Eu acho que isso aconteceu também com os cegos, por exemplo. Esse dia eu estava vendo um podcast do Barros, aquele filósofo, e ele está cego, né? Ele já ficou cego. E aí ele falou, que interessante, né? Ele faz uma reflexão filosófica a partir dele estar cego. Ele falou o quanto que ele não consegue entrar na farmácia, o quanto que a gente, para eu e você, não está nem aí, né? Porque a gente enxerga. Mas quando a pessoa está sem isso, os teus instintos mudam e você percebe daí a dificuldade. Então, a luta pelo cadeirante poder ter... Eu acho que é uma luta que quem está nela... Eu sou um dependente químico. A minha luta, ela tem sentido a partir da minha própria experiência. Meu pai morreu de alcoolismo aos 50 anos de idade. A minha experiência me leva a refletir sobre esse tema. Talvez se eu tivesse tido câncer, eu seria o idealizador da Giro. Eu acho que a vida, quando ela nos causa um impacto, ela nos transforma, ou pelo menos deveria nos transformar, né? E aí a gente vai buscar um pouco esse sentido da vida a partir dessa experiência. Edson, a minha queixa, a minha contra-argumentação nesse sentido, eu concordo com você. Eu acho que o Brasil, assim como o mundo, tem uma dívida com o africano, né? Porém, eu vejo que muita de política é só politicagem. Sim. Eu tenho algumas escolas, e não vou citar nomes aqui para evitar o problema, que criaram escolas em tempo integrais. Lindo, o projeto é maravilhoso, mas você chega nessas escolas e basta você visitar por aí. Quem que está no contraturno? Um estagiário de ensino médio, que não tem a menor ideia do que está fazendo ali. Não tem a menor ideia do que aquilo significa. Ele apenas está ali... muita coisa, ideologia, é feita uma ideologia em cima que na prática não funciona. Ela é bonita no papel, mas na prática não funciona. Por exemplo, qual que seria a melhor forma de você trazer igualdade para as pessoas? Dar-lhe o conhecimento. Chega na periferia, é aqui que é periferia. Vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho, vamos dar condições para essa galera chegar aonde todo mundo está chegando. O que tem de diferença na escola particular que nós não temos aqui? Vamos pensar. Só que isso não traz voto, isso não traz gente, isso... né? Então, muitas coisas que eu vejo hoje no mundo, na nossa cidade acontecendo, é mais para sair bacana, ser bonito na foto. Uhum. Mas o pessoal não quer, de fato, curar. Eles querem fazer daquilo uma forma de ganhar dinheiro, eles querem fazer daquilo uma forma de perpetuar-se no poder, ter um nicho para quem falar. Então, isso é uma preocupação que eu olho como um jornalista fazendo essas leituras. Agora, eu concordo com você, eu acho que a gente precisa repensar. Agora, talvez até seja uma pegadinha do universo, né? Porque Deus nos deu... Eu sempre falo assim, o cara mais underground que eu conheço é Deus, cara. O cara ele é o paradoxo da existência. Né? Ele nos dá... né? Dois ouvidos. Ele nos dá doença para entender a saúde, cara. Saúde. E assim, parece que o que está nos faltando, cara, e aí é o que acontece desde que você pega lá, né, o primeiro livro, né, da Bíblia, já tem um homicídio ali, né, um assassinato ali. Aliás, a Bíblia talvez não seja a referência melhor de família perfeita, né? Se a gente for ler ela no seu todo, as famílias tinham os mesmos conflitos que nós temos hoje, cara. Não mudou nada, né? Nada. O tempo só mudou. Está faltando diálogo. A gente não aprendeu em 6.000 anos de história. Não aprendemos a conversar. A palavra diálogo quer dizer conversar pela razão, né? Falar pela razão. Dias logos, falar pela razão. Acho que, Douglas, é isso. Quando você falou uma coisa que me ficou mexendo aqui comigo.
eu acho que também, eu acho que é um erro retórico a ideia da igualdade. Porque nós somos diferentes. Então, talvez igualdade na questão do direito do ponto de vista social. Então, eu tenho que usar o cinto de segurança, você também, o juiz também, o policial também. Então, nesse sentido, tem uma certa igualdade. Mas, em tese, não tem como ter igualdade numa diversidade de pessoas de ser, entende? Eu acho essa palavra igualdade, eu acho que ela acaba sendo louca, porque ela se coloca num lugar que eu acho difícil, a igualdade. Porque igualdade em que nós queremos, entende? Porque isso que você falou, o hétero, hoje, às vezes, hoje meio, assim, o discurso, eu tô falando, né? Vira quase que um ser diabólico, em detrimento dos outros, mas não é verdade isso. Entende? Os héteros também têm sua função, suas ideias, assim como o homo, o hétero. Hoje eu trabalho na unidade feminina, a gente já teve vários trans. E falo para você que eu conversava com eles e eu preciso que vocês me ajudem, porque eu preciso entender suas demandas. Né? Teve uma lá, estavam discutindo, brigando as mulheres, né? Diferente dos homens. Aí na hora que ela vai brigar, ela briga como homem. Aí eu falei para ela, tá, mas na hora que você vai brigar, você quer brigar como homem, com as mulheres? Assim, eu não estou aqui colocando, eu estou colocando um ponto confuso para todos nós, que nós precisamos de tempo para digerir isso, não é talvez digerir, parece que é uma coisa meio, mas para entender, compreender, e eu acho que eles também estão nessa. Em que lugar eu ocupo, como eu ocupo, e como que eu faço isso? Qual o banheiro? Você entende? É confuso, é louco isso. Você pensar nem é terceira via, porque não é uma terceira via, mas é uma questão de gênero, que não existe isso na biologia. Na biologia não tem um gênero. A biologia é macho e fêmea, e isso. Então, mas eu acho que é essa construção que faz para mim, faz para você, refletir e pensar. Então, quando a gente tenta pensar na igualdade, eu acho que ela só tem uma função mesmo, a igualdade ou quem usa o banheiro, quem não usa o banheiro, essas igualdades bem sociais mesmo. Porque, do mais, eu acho que há diferença. Eu sou cabelo branco aqui, olho verde, essas diferenças que fenótipo, genótipo nos mostra que tem, e que não tem como nós querer um casal, quando ele é igual, não funciona. O casal tem que ser diferente. Porque um se complementa no outro. Então, o que seria do preto se não fosse o branco não fosse... O que seria... como seria a alegria se eu não conhecesse a tristeza? Como seria o dia se não existisse a noite? Ou como seria a noite se não existisse o dia? Esses paradoxos e essas conexões, elas são extremamente importantes, e que nós entramos nessa coisa aí é contraditória. E assim, você quer ver pirar a cabeça de religioso é quando ele abre a Bíblia e vê que quem criou o mal foi o próprio Criador. Né? O cara aspira, não, né? Isso aí não existe. Agora, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, assim, quando Jesus ele vai curar as pessoas, né? Se ele fosse muito da igualdade, ele ia olhar para as pessoas e ninguém ia estar cego, mas o paralítico continua paralítico, porque ele só ia curar o cego. Então, o que ele faz? Para o cego, ele cura a visão. Para o paralítico, ele cura a deficiência física. Para aquele que tinha a mão mirrada, a mão é curada. Para aqueles que tinha tudo certinho, Jesus cura a mente, né? Dá um sentido de vida para cada um. Eu acho que nesse contexto da igualdade que eu acho legal. Qual que é o problema? Então vamos tratar o problema. Isso. Então, quando você generaliza tudo, eu tenho uma certa resistência a isso. Agora, você falou também da questão da homossexualidade, eu posso estar muito errado na minha linha de pensamento, mas assim, eu sou muito a favor da teoria, tem até um nome disso, quando você pensa positivo as coisas acontecem. Agora me fugiu o nome também. Mas quando o ser humano ele coloca a lei da atração, quando o ser humano coloca uma coisa na cabeça, aquilo vai acontecer. Você vai criar condições. Eu acredito que o universo cria alguma... A própria Bíblia fala que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas espera. Né? E como
um ser religioso que sou, eu tenho visto muitas experiências de fé se concretizando a partir do momento que você começa a acreditar. Quando a pessoa começa a se olhar, um homem no caso, que se vê como uma mulher, ele vai se transformar numa mulher. Acho que isso é muita mente. E isso que a nossa mente, a gente não usa nem um pedaço dela, usa um fragmento da nossa capacidade que a gente poderia explorar. Acho que tem muita coisa, Edson, que ela para aqui, né? Porque você pega lá, por exemplo, um cara que ganha uma herança bilionária, uma empresa gigante, ele assume o comando daquilo, ele vai lá e a empresa vai falir em questão de meses, né? Você pega um cara da periferia que não tem dinheiro, não teve formação, e o cara monta um império. Eu acho que ele é muito mais aqui do que aqui em qualquer outro lugar. Eu só queria, depois você me ajuda a voltar nesse teu pensamento, porque quando tem uma coisa legal, talvez não seja, mas interessante de refletir sobre Jesus também, aqueles que ele curou porque pediram, aquele que ele curou porque nem pediram, mas ele falou e curou, e aqueles que, movidos por algo muito pessoal, mudou. A mulher que tinha sangue, que vai lá e toca na orla, e me lembro uma outra passagem do centurião, que a própria missa utiliza uma frase do centurião, por incrível que pareça, né? Porque o centurião chega e fala assim, minha filha está passando mal, preciso ir lá. Jesus levanta, ele fala, não precisa ir lá. Ele era um centurião, já pensou Jesus indo lá na casa dele? Ele falou, olha, eu também conduzo legiões, e se eu digo para ir, vai, se vem, né? O senhor também, teus anjos, se falar, ele vai vir, os anjos vão vir e tal. E daí Jesus fala, andei por todos os lugares e não encontrei fé maior do que essa. Um cara que não era cristão, ou pelo menos não se dizia cristão. E aí o cara diz, não sou digno que entreis em minha morada, mas diga uma palavra aí que a minha filha lá vai ser salva. Essa frase é usada na missa. Você já foi alguma vez na missa, ela é usada na missa. Então, eu acho que Jesus tinha essa capacidade livre. E aí eu quero entrar no tema que você está falando aí, a partir disso. Eu acho que nós vivemos um tempo, Douglas, de um problema que eu acho que é, na minha opinião, não é um problema, mas uma reflexão, que é a globalização. Então a gente está preocupado com a guerra lá na Síria e a gente não cuida do nosso espaço territorial aqui, preocupado com lá. Eu estou aqui nesse lugar, aqui que o Criador me pôs, é aqui que eu tenho que cuidar. Então, às vezes eu fico me preocupado com não sei o que, mas eu tenho que me preocupar com o lugar que ele me colocou, no território que ele me colocou. O lugar que eu vou transformar é esse daqui, é esse espaço aqui, é esse lugar, é aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a globalização faz com que todo mundo se conecte com todo mundo e tal, tem as suas vantagens, como qualquer outra coisa tem as suas desvantagens. E Douglas, eu acho que o mundo, a gente saiu de um processo rígido, quadrado, que a gente estava falando, né? Por exemplo, meu avô, ele tinha certeza da educação que dava para os filhos. Ele não tinha dúvida. O teu pai, o teu avô, com certeza, se alguém chegasse e dizer, eu tenho certeza que eu educo desse jeito, é assim, acabou-se. Ninguém interferia nisso. Não havia essa globalização dizendo, Google diz assim, como que educa o filho? Aí tem uns que dizem, o ovo faz bem para a saúde. Aí o outro diz, o ovo é um problema para a saúde. No Google, a mesma pesquisa tua tem a favor e tem contra. Então você vive, assim, eu digo isso para os pais. Pô, olha, quando você fala da sabedoria da tua mãe lá de quarta série e tal, essa sabedoria humana que é intrínseca, que tinha lá as curadeiras, lembra? Pessoa que benzia, que era uma condição da pessoa que ela tinha de benzer. Durante muito tempo isso era tido como uma bruxaria, alguma coisa assim. E eram as pessoas que acolhiam na casa lá, daí a pessoa benzia, fazia uma oração, pegava no colo, tocava a pessoa melhorava. O quanto que isso foi resolvido, né? O quanto que isso não deu fila no SUS, o quanto que isso não deu... né? Mas essas coisas, ao longo do tempo, elas foram meio que extirpadas. Por causa do quê? A globalização, a ciência, não sei o quê. E a gente foi perdendo um pouco essa essência humana. E como pai e como mãe, nós entramos na mesma ideia. Então, o que acontece? A liberdade. Você fala assim, tá, teu filho faz o quê? Não, ele faz o que ele quiser. Como assim? Não, quando ele quiser, ele quer. Entende? E aí você vai condenar esse pai? Não sei.
se você condena seu pai, porque ele está num momento histórico pensando nisso. Se perguntasse pro teu avô, ele dizia, não, você vai fazer desse jeito aqui. Lembra do coeiro, amarrado, todo mundo assim, sem abrir o olho 30 dias, sem fazer visita, ninguém podia pegar, aquela coisa toda. Essas coisas, elas veio no mundo libertário. Por exemplo, você vai ler as obras de Freud. Freud escreveu as obras dele numa época vitoriana, da Rainha Vitória. Então, a sexualidade era extremamente reprimida. Fala pra mim se a sexualidade hoje é reprimida. Mas então não tem mais histéricas. Histéricas do ponto de vista de uma personalidade, não dessa histeria aí, do ponto de vista qualquer que as pessoas, ela está histérica. Não, histeria como um quadro ansioso, que tem algumas características, que fazem conversão no corpo e tal, essas coisas assim. Mas elas existem. Sobre uma outra, não mais sobre a sexualidade, talvez sobre outra coisa. Porque hoje as pessoas, a sexualidade é mostrada, é escancarada. Você pega o celular, você tem pornografia, você tem essa sexualidade, ela está escancarada. Antes ela era velada. Então você tinha teatros, alguma coisa que faziam insinuações, alguma coisa assim. Mas a sexualidade era reprimida. Então eu penso assim, e nem falando isso, não estou dizendo que está certo ou errado, só estou dizendo que nós vivemos num tempo de liberdade. Sabe quando você sai quando você está lá engalfunhado lá, preso em alguma coisa, e alguém te liberta, você, assim, entendeu? Você não pode comer doce durante 30 dias, daqui a pouco você vai numa panificadora e... Eu acho que a gente está eu quero dizer assim, a gente está um pouco nisso, assim, todo mundo, então hoje não dá para reprimir, não, deixa o cara assim. Então acho que é um tempo, eu acho que é o zeitgeist do tempo. E se isso é certo ou errado, Douglas, eu confesso para você que eu não sei te dizer se é certo ou errado. Mas eu sei que é um tempo. Como antigamente era tudo reprimido. Na época da ditadura, por exemplo, você é jornalista. Pô, quantos jornalistas desapareceram na época da ditadura? Muitos. Por quê? Microfone, denunciando. Hoje mesmo, você acha que não tem ditadura? De alguns aspectos tem. Você acabou de dizer, não vou citar a escola X ou Y porque pode dar problema. Cara, por que pode dar problema? Porque isso é aqui, a tua reputação. A gente vive em alguns aspectos alguma coisa que é velada. Que eu faço de um jeito, faço de outro. A gente vê no dia a dia, você com certeza vê muito mais do que eu. Eu sou de uma instituição em que eu vejo também. Como instituição, o que o Edson Eckel, CPF, fala, automaticamente reflete lá na Atena. E aí, se quiser fazer uma represália, faz no Edson? Não, faz na Atena. Então, existe ainda, entendeu? Em alguns lugares, se você falar, eu sou bolsonarista, o cara já diz quem você é, aonde e como... se você é do Lula, o cara já pinta você. Peraí, cara, como assim? Como que eu dizer... Então se eu disser, eu sou cristão, o cara já me pinta. Tá bom, beleza. Mas eu dizer que eu tenho uma visão de Bolsonaro, da direita, me define quem eu sou? Não, cara, eu já conversei com várias pessoas de direita e de extrema direita que são pessoas valorosas, que têm seus valores. Conheço pessoas de esquerda que são extrema esquerda ou são mais moderados, que têm valores também, que são pessoas muito boas, que têm suas... Mas nós, de uma forma talvez preconceituosa, não sei, a gente já define. Eu acho que a gente vive num tempo muito complexo nesse sentido. Parece que o mundo é totalmente liberado, legalizado, livre, mas ao mesmo tempo a gente se mantém em alguns aspectos muito retrógrado, assim, muito em aspectos muito arcaicos de Idade Média. Mas eu acho que é uma construção que a gente vai fazendo, que tem a possibilidade de um diálogo, como você está falando aqui, que você pode discordar de mim, posso discordar de você, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma coisa boa. A maioria das pessoas não. Se você estiver ainda numa condição de poder, Douglas, aí... porque diz assim, dê poder para uma pessoa, se conhece quem ela é, por mais que isso pareça ser um dito popular, ela tem muito sentido. Me diga com quem andas que tirei quem és, também tem sentido. Porque se eu sou cristão, eu sou corintiano, então eu vou andar com os corintianos, eu vou pensar, agora quando eu tenho que sentar com um palmeirense, tem problema? Não deveria ter. Porque só quer dizer que eu ando com um corintiano, então eu sou corintiano. Mas isso não quer dizer que eu não posso dialogar com um palmeirense, São Paulino, flamenguista, seja lá quem for. E isso eu penso na religião também. E aí, se você sentar com o palmeirense, você já começa... você é bolsonarista, então, se você é palmeirense.
né? Eu sou corintiano, você é do Lula, então. Você entende? As pessoas vão fazendo associações livres e definindo você. E daqui a pouco você não presta mais para aquele grupo que você tava. Claro. Né? Ou não, esse cara... E você citou agora a questão da sexualidade. Eu lembro que há 10 anos atrás, um pouco mais, teve uma loja na cidade que copiou uma publicidade de uma grife. Na verdade, ela vendia a bolsa dessa grife. E é uma mulher deitada com uma bolsa cobrindo as partes íntimas dessa mulher. Então isso foi um escândalo na cidade, há 10 anos atrás, na época do início, acho que do Facebook, faz 10 anos, eu lembro que isso tomou uma proporção assim, de nível da cidade, todo mundo comentando. Aí na esquina que eu moro, alguém montou uma loja lá, de depilação, de bronzeamento, tá lá uma mulher linda, maravilhosa, praticamente não, totalmente nua, né? E aí a parte íntima, a hora que chega na parte íntima, ela tá no canto do outdoor, mas aquilo chama atenção. E não vi ninguém comentando, ninguém falando nada. Ou seja, a gente vai evoluindo, vai crescendo. Então aí que vem. Isso é evolução ou involução? Ou será que a gente entrou na normopatia? Eu acho que, assim, a visão que eu tenho é que, assim, ó, você chegou num nível que você tá pouco se ligando pro outro. Isso. É isso. Não, acho que, pouco me interessa pra tua opinião, cara. Eu vou fazer isso e pronto, né? Né? Porque, assim, uma outra coisa que eu vejo também, que as pessoas estão doentes, eu lembro que, né, como jornalista, tenho a possibilidade de conversar com muita gente. E teve um médico uma vez, o Dr. Edson. Então deveria ser um cara muito. Ele falou assim, Douglas, 70% das pessoas que vêm no meu consultório aqui, cara, não precisava de vir aqui. Tinha que ir no psicólogo. Porque os caras vêm aqui, eles só vêm desabafar, daí a gente vem, conversa, o cara sai, nossa, que aliviado. Eu só queria conversar. Eu acho que a sociedade está numa época que está se chamando a atenção, e aí as pessoas começam, nesse grito de chamar a atenção, que as pessoas olham, porque ninguém mais olha. Você sabe o nome das pessoas que moram do lado da tua casa, do teu vizinho? Ninguém mais sabe, cara. Você sabe que é o vizinho, mas todo mundo é vizinho agora, porque se não... é o seu Pedro, o seu fulano, ninguém sabe. Mas os personagens da novela, eles sabem. Da novela sabe. Isso que eu quero dizer, o território nosso, ele está ampliando, numa lógica diferente. Parece que a gente mora aqui, mas a gente está em outro lugar. Parece que outro lugar. Essa é a cultura da ansiedade. Sim. Então, ela se vai para todos os lugares. A gente se senta numa roda de família no almoço de domingo, tá todo mundo no celular, tá todo mundo junto, todo mundo ao mesmo tempo distante. Acho que as pessoas estão chamando a atenção. E aí uma coisa que me preocupa, e até eu gostaria de ouvir você falar a respeito disso, dessa questão, como as pessoas elas estão carentes hoje, né, de um trabalho, de uma conversa, tão doentes emocionais. Acho que a pandemia potencializou isso de uma forma grande. Qual que é o caminho disso? Para sarar isso? Se eu soubesse essa resposta, eu devia estar rico. Estava ganhando muito dinheiro com essa... Eu acho que ela é uma pergunta meio retórica, assim, no sentido que ela talvez não tenha uma resposta. Tem uma resposta, né? Mas ela é instigadora, no sentido de que a pandemia, ela escancarou algo que estava latente no ser humano, estava escondido. Quando veio a pandemia, e por isso que eu falo que o universo é muito louco, né? Deus é um paradoxo, né? Porque, se você for pensar, por que isso foi permitido, né? Qual é o aprendizado que se tira disso, das mortes, das pessoas que morreram, ou mesmo de todo o cuidado do uso da máscara, assim, tantas coisas que você pode refletir e pensar sobre isso. Mas ela trouxe uma coisa que existia, por exemplo, as pessoas perceberam que elas moravam em cubículos de 80, 70 metros quadrados. E daí como é que faz para viver junto ali dentro? Porque a gente tava toda hora, um sai aqui, outro sai aqui, dificilmente estavam juntos. Quando ficaram juntos, não tinha nem onde correr. Porque a casa é tão pequena que o índice de divórcio aumentou. Semelhante aos pilotos de avião, né? Que parece que é um índice de maior separação depois da aposentadoria de piloto de avião. Porque vive tão longe, quando começa a viver junto, separa. Porque mais ou menos aconteceu na pandemia. A pandemia trouxe N dificuldade para as pessoas e N reflexões do que é mais importante, do que é menos importante. E uma coisa que acontecia na pandemia, que você deve lembrar, até por ser um comunicador, era assim, as pessoas vão sair melhor da pandemia. Saíram? Não.
Entende? Então, nem sempre o impacto da vida, porque quando você tem um impacto da vida, ela sempre muda você. De alguma maneira ela muda. Não mudou. Mudou assim, as pessoas só querem fazer agora online. Vamos fazer online, vamos fazer reunião. Eu falei, não, pessoal, a gente pode se reunir de novo. Não, mas não dá para fazer online. Porque online eu posso mentir, eu queria um dia desenvolver um ensaio sobre a mentira. Porque a mentira, para mim, é a verdade mais absoluta que existe. É como se quando você come escondido, e aí você vem para mim e diz, não, eu não comi escondido. Você está mentindo. Quando você diz para mim, eu não comi, era o que você queria fazer. Então eu não sei até que ponto é mentira. Mas é a realidade que você queria. Porque se não fosse, você falaria para mim, eu comi. Entende? É a sua verdade. Mas quando você mente, é que você gostaria de fazer aquilo. Entende? A mentira, ela tem um sentido de verdade. Ou aquilo que eu gostaria que fosse. Aquilo que deveria existir e eu não consigo. Daí eu minto. Porque normalmente a mentira é o ideal de quem você gostaria de ser. Quando você mente, quando você inudibria, entende? Eu roubei. Não, eu não roubei. Quer dizer, talvez era o que você não queria roubar, mas você roubou. É igual o Facebook, né? Que virou a família perfeita, o povo perfeito. Eu não tenho. Uma das coisas que as pessoas falam, teu Facebook, os meus pacientes. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram. E existe uma pressão que o cara fala, pô, você não tem Facebook, você não tem Instagram? Não tenho. E todo mundo fica abismado, porque eu talvez seja parte de um seleto grupo de pessoas, seleto, não sei, né? Mas grupo de pessoas que não tem redes sociais. A minha única rede social que eu tenho é o WhatsApp. Que é um negócio mais de comunicação, que é um problema. Porque hoje o celular faz com que você não se desconecte das coisas. Antes de você sair do teu trabalho, sem celular, o caminho que você fazia até na tua casa era um momento de desconexão do teu trabalho, seja ele de carro, você escutando uma música e tal. Hoje você chega em casa e tem uma mensagem do teu trabalho. Ou se você está em casa, então eu preciso ir para o meu trabalho. Até eu chegar no meu trabalho era um momento de desconexão daquilo para entrar em outra. Agora eu chego no trabalho, a minha esposa, ou sei lá, quem me manda mensagem da minha família. Ou seja, você está o tempo todo conectado com tudo. E quem disse que isso é bom? Não sei, alguém disse. A rede, sei lá, a rede de comunicação mundial disse que isso é bom. É bom? As pessoas estão em burnout, que é aquela doença, síndrome do pânico, quadros ansiosos. Você entende? Então, até que ponto isso... E eu já tentei me desconectar do celular. Agora estou falando uma coisa verídica. E como é difícil. Agora eu fui para os guerreiros, eu faço parte do movimento chamado Guerreiros do Coração, e a gente teve um rito de iniciação de homens ali, e é 4 dias. Foi quarta, daí dia de finados, quinta e sábado. Voltei no sábado à noite, são 4 dias. Eu fiquei sem celular. Cara, que alegria. Que coisa boa, entendeu? E algumas pessoas iam lá escondidinho, não sei o que, entendeu? Porque para estar lá você não pode usar o celular. Mas nós somos antigos, então... Mas eu deixei meu celular, não usei. Pensa que coisa boa. Mas depois quando eu cheguei, conectei, tinha 500 mensagens. Você se arrependeu. Então você tenta chegar em casa, vou desconectar do celular. Você começa a se sentir culpado. Pô, mas e se o Douglas me mandar uma mensagem de eu não responder ele? Cara, assim, você entende? É uma situação que vai gerando em você algo que faz com que você não saia do teu mundo para ir se conectar. Quando meu avô, lá o vizinho dele ia lá matar um boi, chamava ele, daí dava um pedaço da carne para ele, levava para casa, outra vez ele matava o boi e devolvia a carne pro cara. Era uma vida com tempo muito diferente. O tempo Cronos, que é uma construção humana, o tempo não existe. É construção humana. O tempo, quem disse? Se vou atender uma pessoa, ela começa a falar que ela vai lá pro passado e começa a falar do pai dela e tal. Que tempo é esse? Ou se joga no futuro muito que nem existe. Então o tempo é... Agora o tempo Kairos, né? Que é o tempo subjetivo, o tempo de Deus. A gente não dá conta de lidar com esse tempo. Esse tempo para nós hoje está muito difícil. Esse tempo que tanto a gente espera, que é um tempo mais relax, a gente tem dificuldade. O tempo passa a ser um grande problema. Até porque a história mitológica do tempo é muito interessante. Se alguém quiser estudar um pouquinho, que Cronos mata não sei quem, que mata não sei quem, o Cronos é terrível. O tempo. E quando eu começo a minha fala aqui, eu falo, o tempo urge. Eu estou com 52 e às vezes pensando, quando será meu dia? Já começa. Isso que qualquer pessoa poderia pensar, né? Mas quando a gente chega numa certa idade, esse é um pensamento que vem.
E aí, quando será? Será essa semana? Será na outra? E eu tenho uma coisa assim, se você me permite eu falar disso, é que, Douglas, eu acho que a coisa mais... O que dá mais sentido para a existência humana é a morte. E a vida não dá sentido para a morte, mas a morte dá sentido para a vida. Eu acho que quando a gente faz uma reflexão sobre a morte, por isso que as pessoas não gostam de falar sobre a morte, elas têm medo de falar sobre a morte, de olhar para a morte. Mas é olhando para a morte que eu mudo a minha consciência. Porque se eu vou morrer, alguns vão dizer, então eu vou beber, vou usar, vou festar, já que eu vou morrer. Tem filmes que mostram isso. Alguns vão dizer, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou me permitir ser mais afetivo, para ver se eu deixo alguma coisa para alguém. A morte, ela faz várias reflexões, sejam elas para um lado, sejam elas para o outro. A minha forma de pensar é, por saber que vou morrer, quero viver bem. Quero viver de forma sensata, sem ficar tentando criar um monte de problemas. Porque eu vou morrer, e se eu vou morrer, enquanto eu estou vivo, o que eu faço? Então, por que a gente vela uma pessoa, né? Por que a gente vai no velório? Para aquela pessoa lá? Não. É pra gente saber. É pra gente. Porque a gente olha e fala, é isso, né? Eu acho que a morte, ela é o significado. E por isso, o Movimento dos Guerreiros do Coração, que eu faço parte, ele tem essa ideia de morrer para nascer. Porque Jesus fala sobre isso. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo talvez seja na nossa consciência, né? Naquilo que eu pensava. Por exemplo, se eu sou totalmente favorável aos LGBT e gays, será que não vale a pena eu morrer para algumas coisas e pensar sobre outro sentido dialético? Se eu sou contra gays, lésbicas, sei lá o quê, será que não seria importante eu morrer para isso e pensar um pouco sobre essa outra forma? Eu acho que quando você coloca a vida e a morte como possibilidades subjetivas, eu não estou falando aqui só a morte física mesmo, mas a morte sobre várias condições, várias ideias, né? Sobre várias possibilidades que eu posso me reinventar. Por exemplo, não sei se você foi a vida inteira, eu te conheci quando você era fiotão ainda, né? Quando você estava aí na tua jornada, que você cresceu, você desenvolveu e tal. E nem sei se você era um jornalista desse jeito, se isso não foi uma transformação. Ou seja, transformar quer dizer formar a coisa sobre um olhar diferente. Então a morte, para mim, ela é sempre provocativa nesse sentido. Não no sentido de acabar, ou seja, lá o que for, meio materialista, mas no sentido de me dar possibilidades da minha jornada, enquanto um ser vivo, um ser aqui social, poder fazer alguma coisa, poder, nem que seja cuidar da minha família, cuidar daqueles que estão próximos de mim, se eu puder estender isso um pouco mais, mas que eu possa de alguma maneira fazer com que essa vida ela tenha um sentido, não só um sentido assim de rumo, eu sou psicólogo, quero ir para não sei aonde, sentido de por que estou aqui nesse mundo, né? As perguntas infantis que são muito reverberam a vida inteira nossa, né? Por que vim aqui, por que estou aqui, para onde vou, né? Essas reflexões, elas fazem com que a minha jornada aqui, ela tenha sentido na relação com os outros, com a minha família, comigo mesmo. As pessoas falam, eu amo. Eu sempre pergunto, você ama? Amo. E você se ama? Você se valoriza? Não. Como é que você vai valorizar o outro se isso assim, quando acho que foi Jesus que falou assim, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é uma jornada que passa por dentro de você de todos os lados. A Deus, usando a ideia de Deus no cosmos e a mãe na terra, né? Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas e passa para mim chegar em você e a você como a mim mesmo. O próprio Paulo, em uma das suas cartas, fala, se você diz que ama a Deus que você não vê e você detesta, odeia, porque aí ele não fala de você, você lá, eu aqui, ele fala detestar, odiar, você está mentindo, ele não está falando para você amar todo mundo. Às vezes eu falo para as pessoas assim, eu tenho dificuldade com meu pai, com a minha mãe, que a gente estava conversando, eu falei, cara, mas você não precisa amar teu pai com a tua mãe. Se você pensar pela Bíblia, você precisa honrar. Quarto mandamento, honra teu pai com a tua mãe. Honrar não é amar, honrar assim, eu estou aqui graças a essas pessoas, independente de como elas sejam, como diria Freud, amo, odeio e reconheço, mas amar, talvez eu possa amar como próximo, que daí Jesus fala assim, amar o próximo.
talvez não consiga fazer isso com pai e mãe. Lá no meu trabalho na Atena, a gente tem muito conflito de pai e mãe, sabe? Lá é um ambiente que assim, os conflitos familiares reverberam. E tem essa fantasia do amor, entende? Do amor romântico, do amor da música, do amor da poesia. Mas o amor que eu penso, ele não está muito atrelado a esse amor romântico. Esse amor romântico, sabe, do sofrimento. Quem ama não sofre, Douglas. Quem ama não sofre. O amor, ele é isento do sofrimento. O amor, ele está numa outra ordem. Entende? Quando você pega lá o hino de amor de Paulo, ou pega o Monte Castelo lá do Camões, ali sim é um retrato do amor. O amor é um sentimento que se explica por outros, mas que não traz sabe, se você ama, não há um sofrimento nisso. É uma decisão. Os caras falam, Jesus na cruz morreu, sofreu. Não sofreu. Ele fez aquilo por escolha e por amor. Qual o sofrimento disso? Claro, para nós, olhando todo aquele flagelo, aquela experiência, é assim. Porque Jesus, quando está no horto, e aí eu acho que o Jesus, quando você pensa ele de forma mais próxima de nós, quando ele está naquela pedra, ele tinha a possibilidade de correr ali. Pegar aquele monte das oliveiras ali, sair correndo e já era. E aí ele decide. Porque quando ele fala, se puder, dá uma aliviada aí no cálice. E quando ele faz isso, Deus dá o silêncio. Deus não dá para ele, na minha forma de pensar, dizendo algumas palavras para ele. Fala assim, se puder, me alivie esse cálice e tal, né? Deus dá um silêncio. Ou seja, na vida, eu acho assim, eu penso que, Douglas, tem decisões que a gente tem que tomar, cara. E que a gente vai fazer isso por amor, e daí por amor não vai doer. E daí Jesus faz todo aquele entrelace daquela experiência por decisão dele. Se é uma decisão minha estar aqui, é o livre-arbítrio puro, por que eu vou sofrer? Entende? Você falava ali, eu estava num ambiente, eu decidi sair porque aquilo desconectou. Porque você decide sair, você faz isso estando lá por amor e sai por amor. E é isso, eu vou seguir isso, eu não preciso fazer mais nada com ninguém, nem nada, eu vou seguir outro caminho, por uma escolha, e aí eu acho que o amor, ele está mal compreendido. O amor está muito atrelado a essa coisa, assim, vamos pensar um pouco nos feminicídios, quantas mulheres apanhando, sendo abusadas, violentadas pelo amor? Como assim? Né? Assim, as pessoas, o cara lá bateu nas torres gêmeas por amor, como assim? Então parece que tem uma certa confusão nessa liberdade que a gente estava falando do ser humano atual, de pensar o que ele quiser, de ser o que ele quiser, de tudo isso, que é uma constatação, não é um julgamento aqui, que a gente está vivendo esse tempo da liberdade, mas a gente tem que questionar que amor é esse? Como que é isso? De que forma você estabelece o amor nas relações? Então eu acho que o amor é mal compreendido, né? O São Francisco, quando ele andava nas ruas de Assis, ele cantava uma música que ele dizia que o amor não era amado. O amor não é amado. Parece estranho essa palavra, mas tem todo sentido no mundo. Ele falava isso em 1500, sei lá quanto, que o amor não era amado. E é profundo, porque a gente fala de um amor que está na música do Zezé. Né? A música do Zezé é o amor. Que o amor os gregos chamariam isso de amor erótico, né? Do amor, mas o amor ágape, o amor filhos e outros amores que os gregos talvez separaram, para nós ficou uma palavra só, dando conotação a muitas outras coisas, mas o amor, ele está acima de qualquer sofrimento. Eu tenho uma pessoa que diz para mim que eu sou um cara que faço tudo por amor, então eu estou preso numa crença do amor. Então, quando eu faço as coisas que eu não quero ganhar dinheiro, eu estou fazendo isso por amor, e por amor eu também passo a padecer. Pela visão dele, sim. Pela minha, eu não consigo enxergar dessa forma. Mas o amor é sim a essência da construção do que a gente tem, acho, de melhor. Que é o que sobra de todas as nossas coisas, é o amor. E como é que a gente pode amar o amor, né?
assim mesmo, e a gente fazer essa reflexão de eu só posso dar para você alegria se eu tenho essa alegria. Se você me pedir agora R$100, Douglas, eu não tenho. Mas eu acho que eu tenho, faz um pix. mas eu tenho R$20 no bolso aqui, eu posso te dar. Aí é que tá, porque aí entra nas relações das conexões virtuais. Mas o que eu tenho hoje para te dar? R$20 acho que eu tenho aqui no bolso. Se você me pedir mais do que isso, eu não tenho para te dar. Então não dá para dar aquilo que a gente de fato não tem. Daí a gente cria a situação. Por exemplo, a gente hoje vive na linha do crédito, então a gente gasta o que a gente não tem, a gente paga juro por isso. Então a gente vai vivendo coisas que a gente não tem, para que a gente possa de alguma maneira dizer que tem. Então a gente vive uma vida, usar e gastar o tempo é esse. Um tempo em que é permeado por um tempo que não é o daqui agora, é de lá. Então, seja no espaço terreno, seja no espaço subjetivo e seja nas conexões. Que a gente acha que está conectado, mas no fundo a gente está tentando se conectar, porque a gente nem é conectado com a gente mesmo. Como é que eu vou me conectar com você? Se eu nem sei... Quem sou eu? Eu imagino que você traga uma pessoa aqui que diz que eu estou falando. Ou seja, eu não estou falando que ser melhor ou pior ou coisa parecida, mas há conexão quando nós conversamos. Mas eu fico pensando uma coisa fútil, uma coisa que não tem sentido. Eu não sei como é que eu acho que me desconectaria da pessoa e a entrevista ficaria uma M. Porque eu acho que tem que ter essas conexões humanas, assim. Edson, se me permite, eu quero encerrar esse bloco. Claro. E aí eu quero voltar a falar com você sobre Athena, sobre o processo terapêutico. Mas deixa eu encerrar aqui, agradecendo você que nos acompanhou. Cheguei até a ficar sem voz aqui, viu? A gente vai encerrar esse programa. E aí na segunda-feira que vem a gente volta com essa segunda parte da entrevista. Então convido você que nos acompanhou até aqui, aguardar uma semana para a gente reassistir agora a parte da Athena. Já ficou o convite. E Edson, aproveitando para você fazer as suas considerações finais, dizendo que se te encontra. Primeiro eu queria agradecer, porque é a primeira vez que eu participo de uma entrevista em que eu possa falar livremente sobre mim, né, sobre meus pensamentos, sobre minhas ideias. Eu nunca tinha, sempre eu vou para falar da dependência química, de não sei o que, da Athena, mas você queria agradecer e honrar muito você por me dar essa possibilidade de fazer uma terapia. Você começou falando lá, mas acho que eu fiz a terapia, porque eu falei muitas coisas que fazia tempo que eu não tinha, que eu já tinha pensado, que eu nunca mais tinha refletido, porque às vezes, convido para dar uma palestra, você não pode expandir a ideia daquilo que você está pensando, porque não é essa a função, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade de poder... Também muitas pessoas me conhecem, mas talvez não me conhecem as minhas ideias ou algumas coisas que eu penso dentro das minhas loucuras. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Foi muito interessante e muito saudável para mim. Me ajudou muito na minha saúde mental. Muito obrigado. Legal, obrigado. A gente volta então na próxima segunda-feira com mais um Em Pauta Podcast e com a continuação dessa reportagem para a gente falar sobre terapias, comunidades terapêuticas. Muito obrigado por nos acompanhou e até breve.